Ser pai a primeira vez é um choque e dá um medo sim. Como é que eu vou ter um bebê aqui hoje, né? Eu não tenho nem quarto para ela, não tenho nada que eu consiga estruturá-la, então dá um pouco de medo, um pouco de receio. Tem um mito, né, de que não é minha, não vou reformar, não vou mexer, não vou gastar. E eu falei para ele, de maneira nenhuma, eu quero morar num lugar agradável. Eu sabia que eu tinha que pegar algum lugar aqui da casa e ter um cômodo para ela. Porque a gente tem na cabeça que a ideia de um arquiteto é muito longe, né? Pelo menos da minha realidade. Todas as pessoas, elas sabem o que elas querem. A coisa está dentro delas, mas elas não conseguem expressar, porque elas não têm a linguagem, elas não sabem onde procurar aquilo que elas mais ou menos intuem. Quase uma concretização, mas assim. A Júlia hoje ela é muito virtual, ela tá na barriguinha, eu não sei como ela é, não sei como ela vai ser, então ver o quarto dela já pronto dá uma concretizada. Que ela receba com muito amor, que é de total coração, assim, tudo que a gente puder dar, da forma que a gente puder dar, a gente vai dar sempre o nosso melhor. Recomeço, acho que é um recomeço. A gente veio aí, não só a gente, mas sei lá, boa parte das pessoas, de 2 anos difíceis, né? 2 anos de pandemia mudou bastante nossa cabeça, então o desejo forte de ter filho veio depois da pandemia, de perder pessoas, então é um momento que a gente quer ressignificar. Acho que é um recomeço pra gente deixar algumas páginas para trás. Mudou tudo, né? A Letícia, ela é a minha primeira namorada, vamos dizer assim. Pessoa que eu fiquei seriamente. 1 ano mais ou menos de namoro, a gente já começou a indícios de morar junto. E meu sogro tem, né, esse terreno que tem 4 casas e uma delas lá embaixo estava desocupando. Então, assim que desocupou, ele ofereceu para o Daniel generosamente se a gente não queria morar lá, mesmo sem casar. E começamos morando nessa casa de baixo, que era bem pequenininha, basicamente um quarto, sala, cozinha. E mesmo assim a gente tinha cachorro, e os cachorros começaram a destruir bastante da casa. Então a irmã dele morava nessa casa, ela saiu porque ela tinha comprado um outro apartamento, surgiu essa oportunidade da gente subir, era um espaço bem maior, só que precisava de uma reforma. Tem um mito, né, de que não é minha, não vou reformar, não vou mexer, não vou gastar. E eu falei para ele, de maneira nenhuma, eu quero morar num lugar agradável. Então a gente foi reformando aos poucos, a gente ficou quase 1 ano reformando ela. Colocamos piso na parte de fora, fizemos algumas coisas mais com a nossa cara. E agora a gente vai reformar de novo aí uma parte da casa para acomodar o cômodo da Júlia, né, o quartinho da Júlia. É um choque, na verdade. Ser pai a primeira vez é um choque e dá um medo sim. Como é que eu vou ter um bebê aqui hoje, né? Eu não tenho nem quarto para ela, não tenho nada que eu consiga estruturá-la. Então dá um pouco de medo, um pouco de receio, de ansiedade. O que a gente vai fazer agora? A Júlia vai mudar, acho que muita coisa, né? Desde o ano passado, em que a gente quer muito reformar esse dormitório, e agora a Júlia possibilitou isso, a gente está bem animado para dar um novo significado para aquele quarto, né? Porque eu e o Dani, a gente costuma brincar que antes da pandemia a gente basicamente dormia na casa, né?
porque os dois trabalhavam em São Paulo e a gente ficava o dia inteiro fora, então era chegar, dormir, depois ia para o trabalho, final de semana nunca estava em casa, e agora a gente consegue ficar em casa, então a gente curte muito mais o espaço. A gente fica pensando muito como que vai ser quando ela já estiver engatinhando, por exemplo. Na logística dela, com os cachorros, do que a gente vai precisar adaptar. Como eu falei, é o primeiro bebê, então tudo é novo pra gente. A gente não tem a menor ideia de como vai ser. E com o passar dos dias, das semanas, só vai aumentando, né? Nós estamos de 15 semanas agora, já são 20, daqui a pouco 35, quando chegar nas 40, 39 semanas, o bebê está aqui. Então a gente tem um tempo curto para se planejar e executar para ela ter o quartinho dela. Então, eu acredito que o olhar do arquiteto ele esteja também muito voltado para a questão de qualidade de vida, né? Olhando para casa, a gente às vezes só olha detalhes que para a gente faz sentido, a gente não olha o futuro e o profissional ele já consegue trazer a gente para esse momento. Eu converso diariamente, né, todos os dias, realmente com esse público que são os arquitetos, os designers de interiores. A gente realmente vê muita importância nesse profissional, no trabalho desse profissional, né? A gente sabe o quanto eles impactam e mudam a vida das pessoas. Então, assim, hoje dentro da Trilha Norte, até por conta do programa que a gente tem, que é voltado para esse profissional, a gente procura facilitar o máximo possível a vida desse profissional, né, para que ele tenha todas as soluções e viva as melhores experiências com a gente, para que de fato, né, ele consiga levar aquele sonho, né, para o cliente. Eu brinco que a gente gosta de ser o melhor amigo do profissional, né, porque a gente tem todas as soluções, a gente consegue atender ele do início ao fim da obra. Eu acho que tem uma coisa que a gente colocou dentro da atividade do design de interiores, que é a saúde, né? Você tem a saúde mental, você tem a depressão, você tem o conforto, o espaço, a ergonomia, o espaço necessário para eu tomar um banho, o espaço necessário para eu cozinhar, para eu sentar numa mesa e almoçar, o espaço para eu sentar para ver televisão, o espaço para eu dormir. Então esses espaços a gente tem condição de organizar, mas o design de interiores vai além disso, né? Se eu estiver morando num lugar que seja confortável, mas que seja mal iluminado, ou com baixa circulação de ar, etc., eu vou prejudicar a minha saúde, né? Então tudo isso está envolvido. Então não é uma questão só de beleza, de estética, tem um monte de outros ingredientes que estão dentro dos espaços interiores. O Jétero teve a brilhante ideia de me apresentar um gênio da decoração, Liz Assunção, que lá em 1970, na década de 70, já vinha tentando construir um modelo de entendimento do indivíduo. E o grande desafio naquele momento, para a Liz, era como efetivamente encontrar uma solução que fosse cada vez mais assertiva para as pessoas que ela atendia, porque muitas vezes ela sentia que realizava o projeto, mas ele ainda não estava 100% ideal, não atendia todas as expectativas daquelas famílias. Então tinha alguma coisa errada com o que eu estava fazendo. Embora eu tenha tido um curso maravilhoso, com pessoas maravilhosas que me ensinaram muito, principalmente a respeito de materiais, né? A distribuição do espaço. Não era esse o problema realmente era na relação cliente e decorador. E uma das bases do psicodrama é a compreensão da alma humana. E isso acontecia através de algumas dinâmicas. A Liz, ela criou um processo de sensibilização, onde ela construiu algumas dinâmicas e basicamente ao longo de quase 2 meses, ela unia o grupo familiar. Eu fazia sessões, em geral, de fim de semana, porque era quando as pessoas estavam reunidas, as famílias se reuniam, e eu fazia isso ao longo de uns 2 meses, até conseguir o projeto. E em cada um desses encontros era tratado de um determinado tema. Exemplo, se a dinâmica hoje fosse sobre cores, cada um do grupo familiar separaria as cores que mais lhe agradavam e excluiria aquelas que fossem insuportáveis a ele.
Então, aí a gente chegava, principalmente em termos de material e cor, numa coisa que era um consenso geral daquela família. A Liz tem uma contribuição fantástica para o design de interiores, para a história do design de interiores, e é um passo importante para o arquiteto de bolso. A Márcia e o Daniel se apropriando deste conhecimento que a Liz desenvolveu, eles podem avançar em outros caminhos que a gente não tem definido ainda. Mas para mim existem 2 pilares muito claros nisso. O primeiro deles é o respeito, de você de fato, de forma genuína, conseguir chegar a um consenso entre todas as partes. E para o outro, o amor envolvido, porque todo o trabalho da Liz, ele estava buscando não apenas trazer um pouco mais de sucesso para a sua atuação profissional, mas principalmente mover para fora exatamente aquilo que as pessoas desejavam, mas elas não sabiam ou não faziam ideia de como comunicar para o profissional que estava ali à sua disposição, como uma ponte para tornar os desejos e anseios de todos aqueles habitantes em algo que fosse tangível e eles pudessem habitar em conjunto. Porque a gente tem na cabeça que a ideia de um arquiteto é muito longe, né? Pelo menos da minha realidade. Quando ela me falou que a gente ia utilizar o arquiteto de bolso, eu sabia que eu tinha que pegar algum lugar aqui da casa e ter um cômodo para ela. Foi bem rápido, assim, o processo em si. Assim que a gente agendou a reunião, foi tudo prático, assim, pelo Messenger do Face. Então a gente já deu a planta, né, que o Daniel desenhou uma plantinha, as ideias do que a gente queria. Foi acho que umas 2 horas de bate-papo. Eu fui pedindo alterações, né, porque eu sou uma pessoa indecisa, então eu pedia de um jeito, aí depois eu falava, será que dá para trocar? E foi bem legal, porque não houve essa questão de, não dá mais para trocar em nenhum momento. Tudo que eu pedi para trocar, das sugestões que até mesmo eu, por exemplo, eu escolhi um papel de parede, e na hora que eu vi ele lá, eu falei, não gostei, dá para trocar? E a gente foi trocando, acho que foi uma experiência bem legal, assim, acho que torna bem acessível. O espaço inicialmente era um escritório, na verdade, e daí com essa chegada do bebê teve a necessidade de fazer uma pequena reforma, porque era um espaço intermediário, na verdade você acessava o quarto do casal através dele. Então quando a gente pensa no quarto infantil, a gente sabe que não dá para ficar entrando nesse ambiente para poder ir para o quarto, para outro cômodo ou para o quarto do casal como era. Então acabou criando um segundo ambiente dentro dele, né? Foi feito algumas paredes de drywall e criando um espaço menor dentro dessa sala que eles tinham anteriormente. A necessidade principal era um ambiente bem iluminado, claro e com móveis já prontos, né? Então eles não queriam fazer marcenaria muito planejadas, coisas assim. Então a dificuldade foi justamente encontrar móveis que coubessem nesse ambiente que ficou um pouquinho mais estreito. Então, o profissional trouxe até propostas bem interessantes para esse layout, no qual ele posiciona a poltrona de amamentação próximo à janela para ganhar essa iluminação natural para o momento de amamentação, ou mesmo um banho de sol do neném. A parte do berço foi colocado já em sentido oposto, né? Foi colocado próximo da entrada, da porta de entrada, longe da janela, para evitar que ele pegue aquele tempinho mais da madrugada mais frio e ao mesmo tempo que os pais não precisem entrar necessariamente no quarto para dar aquela espiadinha para ver se está tudo bem. Eles só abrem a porta e eles já têm a visão total do berço. Então essa disposição trabalhada pelo profissional no ambiente foi bem interessante e eu acho que supriu bem as necessidades do casal, principalmente porque quando a gente pensa num ambiente um pouco mais estreito, a gente tem que tomar cuidado ao abrir uma cômoda para não bater em lugar nenhum. Então a posição trabalhada nos móveis foi muito legal. Importante, porque é uma série de coisas que você tem que pensar, né? Segurança, o bebê. Então, é uma responsabilidade muito grande fazer um quarto onde você sabe, você como mãe sabe que tem coisas que são super perigosas, que não podem ter, que tem que ter. Então,
é bem emocionante fazer. A Letícia, ela fez a reforma dela em partes, né? Toda a reforma da casa dela, porque realmente não tinham condições, não podiam fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que nosso serviço acabou entrando muito bem para ela, né, coube, porque ela daí pode contratar pontualmente, pode fazer pontualmente. Agora ela nos chamou para fazer o quarto do bebê, porque ela tá grávida. Então foi muito especial, assim, porque era um home office que vai se transformar em um quarto de bebê. Então, completamente diferente, uma mudança bem grande ali no espaço, no ambiente, porque ficou um espaço super confortável para aconchegante. Tudo estava muito idealizado na Letícia. Eu via apenas um cômodo e ela via um quarto de fato. Então, para mim, quando eu vi o projeto, quando eu vi o bercinho, a cômoda, quando eu vi o tapetinho no chão, os detalhes na parede, então foi maravilhoso. Quase uma concretização, mas assim. A Júlia hoje ela é muito virtual, ela está na barriguinha, eu não sei como ela é, não sei como ela vai ser, então ver o quarto dela já pronto dá uma concretizada. A gente ficou bem feliz, bem animado. A gente, como eu comentei, né, a gente não estava pensando em fazer tão para agora e o projeto deu um gásinho, né, vamos fazer, vamos atrás. Então foi bem incrível, assim. Fazer esse cômodo é a realização de um sonho, é a concretização de um sonho, então é muito especial, assim. É você pensar em cada detalhe e imaginar na sua cabeça, e quando tá pronto você vê. Talvez eu não dei a melhor informação, mas era exatamente isso que eu queria, sabe? Ver pronto e ver que tem muito de mim lá, né? Tem a minha carinha também lá, foi bem especial. Todas as pessoas, elas sabem o que elas querem. Elas não têm a linguagem para falar. Elas não têm a linguagem. A coisa está dentro delas, mas elas não conseguem expressar, porque elas não têm a linguagem. Elas não sabem aonde procurar aquilo que elas mais ou menos intuem. A lista está coberta de razão, né? Quando eu faço um projeto para alguém, eu não faço o projeto para mim. Não é meu projeto, o projeto é dele. Eu vou trabalhar para ele. Quando o médico faz a operação numa pessoa, ele não faz a operação para ele, faz a operação para o outro sobreviver, né? Acho que todos os profissionais deveriam ter essa maneira de ver. Nossas mães são nosso primeiro ninho. A casa, nosso primeiro lugar no mundo. Nosso canto, nosso primeiro universo, já dizia Bachelard. É lá onde descobrimos pouco a pouco seus limites e suas extensões. O lugar responsável por abrigar o início da vida, por tomar conta de nossas primeiras recordações, por acompanhar nossas primeiras relações de carinho, afeto e amizade. É a casa grande rainha, que observa e conduz, que acolhe e orienta, que protege e prepara, mesmo quando ainda não sabemos quem somos ou quem vamos ser. Ela sabe que lhe pertencemos e não cobra nada, não cobra reconhecimento, pois a casa sempre se ligará às nossas mais íntimas lembranças da vida, as quais são impressíveis e ficam impregnadas em nossa vivência, fazendo parte de toda a nossa evolução, trazendo sempre à tona a nossa origem. A vida começa bem, começa fechada, protegida, agasalhada no seio da casa. Seja bem-vinda, Júlia. Sua luz trará as 7 cores do amor. Eu não sei como vai ser pai, mas eu acho que você vai me ensinar muita coisa. Como é ser pai. Tudo isso que a gente está fazendo, tudo que a gente faz desde o ano passado é pensando nela, é por ela. Mas o que eu posso te falar é que assim como esse quartinho, eu e sua mãe vamos dar tudo o que a gente tem de melhor. Hoje e sempre. Que ela receba com muito amor, que é de total coração, assim, tudo que a gente puder dar, da forma que a gente puder dar, a gente vai dar sempre o nosso melhor.